Olá pessoal, professor Evandro aqui. Depois de tanto tempo, eu estou aqui gravando a segunda videoaula referente ao sistema articular. Eu gravei uma videoaula bem conceitual, uma videoaula um pouco longa, mas muito importante, que eu falo de todos os conceitos referentes ao sistema articular. E nessa videoaula eu vou estar falando de ATM, articulação temporomandibular. Na próxima videoaula eu vou estar falando das articulações da coluna vertebral. Eu peço que você pause esse vídeo nesse momento, que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal se ainda não está inscrito, que você selecione, né, marque o sininho ali para receber as notificações. Eu estou postando aula agora com mais frequência e deixo a sugestão de você me seguir lá no Instagram, @evandro.cittadin, porque eu também estou compartilhando material por lá. Vale lembrar o seguinte, na primeira videoaula, na descrição, eu coloquei os slides referentes à primeira videoaula. Agora eu estou substituindo e lá naquela primeira aula, na descrição, eu vou colocar os slides referentes a todas as videoaulas sobre o sistema articular que eu vou estar gravando para vocês. Então fica mais fácil, ao invés de eu estar gravando aula por aula. Então você encontra inclusive os slides de ATM lá na descrição da primeira videoaula. Bons estudos, um grande abraço e até. Bem, em relação à articulação temporomandibular. Turma, a articulação temporomandibular ela é uma articulação sinovial, né? Temos que lembrar lá dos conceitos da primeira aula, considerada complexa, tá? Alguns autores colocam como ela sendo biaxial complexa. Outros a classificam como uma articulação sinovial do tipo gínglimo, do tipo dobradiça. Mas ela é uma articulação que, na verdade, é como se fossem duas articulações em uma só. E vocês já vão entender o porquê. Vejam só, a articulação temporomandibular, ela possui três faces articulares. Duas delas são superiores, estão no crânio, né, propriamente dito, ou seja, lá no processo, lá no osso temporal. Uma dessas faces articulares, lembrando o que é uma face articular, é uma superfície de articulação, né? É a fossa mandibular e essa segunda estrutura aqui mais anterior, conhecida como tubérculo articular, alguns chamam de eminência articular, é considerada a segunda face articular. Então vejam, no osso temporal nós temos duas faces articulares, enquanto que na cabeça da mandíbula apenas uma, que é a própria cabeça da mandíbula, certo? Por que são faces articulares? Porque essas faces, né, entram em contato. Ó, a cabeça da mandíbula, ora, principalmente quando a gente está em repouso, entra em contato com a fossa mandibular. Ora, principalmente quando a gente abre a boca, tá mais do que uma polegada, tá mais do que aproximadamente 2 centímetros. Abra um pouquinho a boca, ó, sintam a cabeça da mandíbula aqui. Abre um pouquinho a boca, você vai perceber que a cabeça da mandíbula simplesmente gira aqui, ó. Se você abrir a boca com uma amplitude maior, você vai perceber que a cabeça da mandíbula ela vai ser jogada lá para frente e ela vai ficar aqui embaixo, ó, do tubérculo articular. Na verdade, quando a gente mastiga com força, o contato que acontece é entre o tubérculo ou eminência articular e a cabeça da mandíbula, e não entre a fossa mandibular e a cabeça da mandíbula. Vale lembrar ainda que essa estrutura ela é recoberta por cartilagem. Por quê? Porque as faces articulares, né, lá nas articulações sinoviais, elas são recobertas por cartilagem porque não há contato entre osso, e sim entre cartilagem aqui em cima e cartilagem aqui embaixo. Inclusive tem uma diferença um pouquinho dessa articulação quando a gente compara com outras articulações do corpo. A ATM, a articulação temporomandibular, essa cartilagem dela não é bem cartilagem hialina, é uma espécie de fibrocartilagem. Tá? Isso dá uma maior resistência para essa cartilagem, assim como o disco articular que eu vou falar na sequência, ele também é revestido por ele é constituído por fibrocartilagem, não só cartilagem hialina. E isso também dá uma capacidade maior de regeneração, tá? Coisa que é mais difícil de acontecer em outras articulações do tipo sinovial. Bom, ó, notem que entre as faces articulares, né, ó, entre as duas superiores, né, tubérculo articular e fossa mandibular e a inferior, que é a cabeça da mandíbula, né, eu tenho as cartilagens, como já falei, né, a gente chama de cartilagem articular, mas eu tenho também um disco, porque algumas articulações que sofrem muito estresse, né, e precisam resistir, elas possuem um disco para suavizar, né, e para diminuir impactos.
ele é chamado de disco articular da ATM. O que mais eu encontro aqui, ó, a cápsula articular, ó, professor, mas aqui eu não estou vendo cápsula, sim, é porque ela foi aberta, né, ela foi cortada, mas ela estaria cobrindo toda a articulação. Eu tenho espaço articular aqui, ó, embaixo, em cima desse disco. Vale lembrar que às vezes esse disco é completamente fechado, às vezes ele pode ser aberto, tá? Ele pode ser perfurado e o líquido sinovial que vai estar presente aqui no espaço articular, né, ou cavidade articular, pode circular do espaço infradiscal, né, também conhecido como disco mandibular, para o espaço supradiscal, né, também conhecido como disco temporal. Ou seja, o líquido pode circular tanto né, de baixo para cima quanto de cima para baixo, quando esse disco ele possui alguma abertura. Nem sempre isso acontece. Vejam só, aqui eu vejo a cápsula articular fechadinha, ó, aqui ela estava aberta, né? Só vejo a parte de trás dela e aqui a parte da frente. Aqui eu vejo a cápsula fechadinha, ó. E essa articulação ela vai ser reforçada por alguns ligamentos. Dentre os ligamentos, tá, o mais importante, a função de ligamento é limitar movimento, né? O ligamento que mais limita movimento aqui é esse ligamento chamado de ligamento lateral ou ligamento temporomandibular, o mesmo nome da articulação. Esse ligamento lateral da TM, ele limita a abertura da boca, ou seja, a depressão da mandíbula. A gente deprime até um ponto e dali, teoricamente, não consegue mais. Se a gente deprimir mais do que o limite, a cabeça da mandíbula, ó, que para aqui embaixo, no momento que a boca está bem aberta, ela pode passar, ela pode ficar anterior em relação a esse tubérculo articular, onde ocorre uma luxação, né, o que resulta numa luxação, e o paciente não consegue mais fechar a boca, a não ser que reduza, né, a não ser que recoloque essa articulação novamente, né, a cabeça da mandíbula novamente no lugar. Então, dos ligamentos mais importantes que nós temos aqui o ligamento temporomandibular, tá? O ligamento lateral. Existem outros dois ligamentos, mas esses ligamentos eles são um pouco menos importantes do ponto de vista estrutural. São eles, ó, um ligamento que sai do processo estiloide e vai até quase que o ângulo da mandíbula, que é o ligamento estilomandibular. Teoricamente, ele limita a protração da mandíbula, ou seja, o quanto a mandíbula consegue ir para frente. E a gente ainda tem aqui, ó, na região medial, esse ligamento que eu vejo aqui, ó, que é o mesmo que aparece aqui, porque esse aqui é uma vista medial, que é o ligamento, ó, o estilo mandibular que eu já tinha falado para vocês, só que agora em um outro ângulo, o ligamento esfenomandibular. O ligamento esfenomandibular ele tem uma menor capacidade, ele vem lá do osso esfenoide, tá? Lá da espinha do esfenoide. Ele tem uma capacidade menor de limitar movimento. Tá? Mas a literatura até descreve que ele ajuda também a tirar um pouco de tensão, ó, sobre o nervo. Tá? O nervo é como se ele gerasse uma espécie de proteção para o nervo aqui, ó, que é um ramo do mandibular. Né? Esse aqui é o mandibular do trigêmeo, que está dando aqui o alveolar inferior, que vai entrar no forame mandibular e, consequentemente, vai passar no canal mandibular, inervando aqui os dentes inferiores, juntamente com a artéria, né, alveolar inferior, que vai estar irrigando os dentes inferiores. Vale lembrar ainda que essa articulação temporomandibular ela é inervada, tá, ou seja, a sensibilidade dela é feita pelo ramo mandibular do trigêmeo, e que tanto a sensibilidade do ponto de vista de dor, né, pressão, ela é muito aguçada, quanto a sensibilidade do ponto de vista de propriocepção. Então, quando a gente vai comer algo e que a gente percebe que é um pouco que é mais duro, né, a gente trava e normalmente não mastiga até se machucar, né? Por quê? Porque os proprioceptores presentes no ligamento periodontal, né, naquela gonfose ali que mantém os dentes em contato com o processo alveolar, e os proprioceptores presentes na ATM, eles são muito específicos, eles têm uma capacidade muito grande de reconhecer os nossos limites, né? Um grão de areia entre os dentes a gente já percebe graças a esses proprioceptores, que estão presentes lá nas articulações dos dentes com os processos alveolares e aqui na ATM. Tá? A ATM é uma articulação que sofre muito ao longo da vida. Tá? Inclusive, existe
dentistas especialistas nesse tipo de articulação e nessas disfunções. A gente são especialistas em DTM, disfunção temporomandibular. Existem fisioterapeutas também que trabalham muito, quase que exclusivamente com DTM, com disfunção temporomandibular. É uma articulação bem importante. Aqui a gente consegue ver os movimentos que ocorrem nessa articulação. Vejam só, a boca fechada, ó, a cabeça da mandíbula está em contato com a fossa mandibular. Quando a gente abre um pouquinho, ó, em torno de, como eu falei, uma polegada, tá? A gente só faz um movimento, chamado de movimento de rotação, a cabeça da mandíbula ela gira, né? Ela simplesmente gira como se fosse um eixo. E quando a gente abre a boca com, né, mais do que uma polegada, a gente protrai a mandíbula. Na verdade, depois, quando vocês estudarem sistema muscular, vocês vão ver que isso é ação dos músculos pterigoídeo-laterais, tá? Juntamente com o músculo digástrico. Eles fazem essa abertura de boca e a cabeça da mandíbula, ó, ela é direcionada lá para frente. Vejam aqui, ó, a cabeça da mandíbula em contato direto com o tubérculo articular. Bom, vale lembrar ainda que a gente está falando de articulação temporomandibular, nós temos que lembrar que é uma articulação sinovial, que possui, né, como eu já falei para vocês, membrana sinovial aqui por dentro, que possui líquido sinovial, enfim, todos aqueles conceitos que eu dei na primeira aula relacionada ao sistema articular e que eles são importantes e que nós vamos utilizar em todas as aulas que eu falar de alguma articulação do tipo sinovial. Então, falei que a articulação temporomandibular é uma articulação do tipo sinovial, você tem que imediatamente lembrar de todos aqueles conceitos da aula 1, por isso que eu falei que a aula 1 sobre o sistema articular, ela era tão importante. Nos vemos na próxima com as articulações da coluna vertebral. Um abraço e até mais.